O vídeo de hoje é para falar sobre Batseba e Davi. Batseba foi uma das esposas do rei Davi e mãe do rei Salomão. A história dela ficou conhecida na Bíblia no contexto do pecado do rei Davi. Antes de se casar com o rei de Israel, Batseba era esposa de Urias, um soldado heteu. A Bíblia não traz qualquer informação ou detalhe da vida pessoal de Batseba e Urias. Davi não conseguia dormir naquela noite, então ele resolve passear pelo terraço do seu palácio e vê uma linda mulher tomando banho. Então ele pergunta a alguém que está com ele quem é essa mulher. Aí a pessoa responde: ela é Batseba, casada com Urias, um de seus guerreiros de elite. Na novela, mostra que eles já tinham contato, que havia uma amizade entre Urias e o rei Davi e que ele sabia quem era Batseba, mas a Bíblia não traz informações sobre isso. Davi ficou tão impressionado com a beleza dela que ele não conseguiu subjugar os seus desejos pecaminosos. Mesmo sabendo que ela era casada e que o que ele estava fazendo era errado, ele ordenou que a mulher fosse levada ao seu palácio. Ali, ele se deitou com ela e concretizou o seu pecado de adultério. Após ter seduzido Batseba, o rei Davi descobriu que ela havia engravidado dele. Então, ele tentou a todo custo fazer com que Urias pensasse que o filho era dele. Para isso, ele mandou que Urias retornasse a Jerusalém, para sua casa, convencendo-o a se deitar com Batseba, mas isso não aconteceu. Mas Urias não aceitou ir para casa. Até porque ele e seus companheiros eles estavam engajados numa guerra e ele não queria deixar o seu posto para ir para casa desfrutar da sua mulher. Davi chegou até embriagá-lo, mas mesmo assim Urias não cedeu. Foi então que Davi se afundou ainda mais no pecado, quando ele ordenou que Urias fosse colocado à frente da batalha para ser morto. Segundo Samuel 11. Davi e Batseba. Depois de ter passado o luto de Batseba pela morte do seu marido, Davi a tomou como esposa. Talvez em sua cabeça naquele momento ele pensasse que tinha resolvido todos os seus problemas e a sua reputação e a honra de Batseba estavam preservadas. Mas tudo isso parecia quieto e escondido, não para Deus, porque Deus viu tudo o que Davi fez e definitivamente ele não se agradou com o que viu. Então Deus enviou o profeta Natã para confrontar o rei Davi. Natã utilizou de uma parábola, e tudo isso aconteceu de tal forma que antes mesmo de cair em si, Davi ficou revoltado com a situação descrita pelo profeta e declarou que atitudes como essa era digna de morte e o homem que tivesse cometido tal pecado deveria ser punido. Então, quando ele soube que se tratava dele próprio, o rei de Israel se lamentou profundamente. Natã também profetiza a morte do bebê e que Davi sofreria as consequências do seu pecado. Então, imediatamente Davi se arrepende e adora a Deus. Davi era ainda um homem segundo o coração de Deus. Ele temia o Senhor e tinha verdadeiro zelo e compromisso com a vontade de Deus. O Salmo 51, ele mostra toda a sua condição ao entender que havia transgredido a lei do Senhor, que ele tanto amava e se deleitava. Contudo, apesar do arrependimento genuíno e sincero de Davi, o filho de seu adultério veio a morrer conforme a profecia de Natã, segundo Samuel 12. Depois, já legalmente casados juntos, Davi e Batseba foram pais de outros 4 filhos: Salomão, que veio a ser rei, Simeia, Sobabe e Natã. 1 Crônicas 3:5. Batseba se torna rainha-mãe. De todos os filhos de Batseba e Davi, sem dúvida Salomão foi o mais ilustre. Inclusive, a coroação de Salomão aconteceu num momento em que havia uma conspiração para que seu meio-irmão Adonias assumisse o trono de Israel. Então, Batseba, juntamente com o profeta Natã e o sacerdote Zadok, foram importantes para que Adonias não tivesse sucesso em sua reivindicação.
Eles conseguiram fazer com que rapidamente Davi proclamasse Salomão como rei. Quando isso aconteceu, Batseba se tornou rainha-mãe em Israel. O que podemos aprender com a história de Davi e Batseba? O livre-arbítrio Deus nos deu, assim como Davi tinha essa opção que o permitia escolher evitar o adultério e o assassinato, mas ele não o fez. Mesmo assim, não era tarde demais para pedir perdão e voltar a ter intimidade com o Pai. Deus, ele sempre abre caminhos para o arrependimento e liberdade para nós e fornece rotas de fuga para todas as tentações que enfrentamos. E Davi se arrependeu diante do Senhor. E nós também podemos nos arrepender dos pecados que cometemos. Os Salmos 32 e 51 detalham a jornada de Davi para o arrependimento. Deus, em sua graça, restaurou Davi de volta a um relacionamento espiritual saudável com o amor de Deus, que é eterno. Ele é cheio de graça e misericórdia para conosco. O Espírito Santo, ele é poderoso o suficiente para nos ajudar a superar traumas, culpas e arrependimento. O pecado, ele traz consequências. Então, se você cometeu um pecado e você acha que está oculto, sim, pode estar oculto aos olhos das pessoas, mas não aos olhos de Deus. Então, se arrependa, clame ao Senhor pelo perdão, porque Ele é misericordioso e Ele vai te perdoar. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comente e compartilha. E até o próximo.